Salve galera, e aí, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Fernando e hoje nós teremos a aula 26 que fala sobre progressão geométrica. E o capítulo da nossa apostila começa falando sobre tamanhos de papel. E por falar em papel, eu não poderia deixar de citar uma das minhas séries favoritas, chamada The Office. The Office é uma série norte-americana que estreou em 2005 e conta um pouquinho sobre a vida dos funcionários de uma empresa que vende papel. Parkour! Michael! Parkour! Parkour! Extreme! Parkour! Parkour! Existem vários tamanhos de papel, alguns mais, outros menos utilizados. No padrão ISO 216 de 1975, são definidas três séries A, B e C. Na série A, encontra-se a folha A4, bastante utilizada no nosso dia a dia. Observe as dimensões das folhas desta série. Em geral, a ideia é que cada folha da série A seguinte seja a metade da folha anterior. Portanto, uma folha A1 é a metade de uma folha A0. Uma folha A2 é a metade de uma folha A1, uma folha A3 é a metade de uma folha A2 e assim por diante. E a nossa apostila nos faz a seguinte pergunta: qual é a razão entre a menor e a maior dimensão de cada uma das folhas? Então, a razão pedida da folha A0 vai ser igual a 841 sobre 1189, que dá aproximadamente 0,7073. Da folha A1, a razão vai ser igual a 0,7063. Da folha A2, A3 e A4, a razão é a mesma, 0,7071. Então, podemos perceber daí uma certa regularidade. E como foram determinadas essas medidas? Tudo começa na folha A0, onde pretendia-se ter uma folha cuja área fosse igual a 1 metro quadrado. Ou seja, chamando os lados de x e y, podemos dizer que x vezes y é igual a 1. E uma segunda condição seria que, no momento que a gente dividisse essa folha pela metade, as proporções entre o lado maior e menor se mantivessem. Em outras palavras, podemos dizer que a proporção de x para y deveria ser igual à proporção de y para x sobre 2. E você pode notar que isso gera para nós um sistema de equações não lineares. Mas é um sistema que não é tão complicado assim de resolver, principalmente pelo método da substituição. A nossa apostila traz a resolução desse sistema e eu vou deixar que você faça a leitura dessa resolução no material. Assim, desse sistema obteremos as soluções para x a raiz quarta de 2 e para y 1 sobre a raiz quarta de 2. O que isso vai dar aproximadamente 1189 mm e 841 mm. Exatamente as dimensões da folha 0. Você vai reparar que as próximas folhas não possuem talvez exatamente a medida da metade da folha anterior. Isso se dá por conta do arredondamento dessas raízes. Mas o interessante é a gente notar que com essa ideia de uma folha ser a metade da folha anterior, podemos formar uma sequência dos números das áreas dessas folhas. Como a área da folha A0 é 1, a área da folha A1 será 1 meio, da próxima folha será 1 quarto, da próxima 1 oitavo e assim por diante. E essa é a sequência de números que nós queremos estudar agora. É uma sequência que chamamos de progressão geométrica. Denomina-se progressão geométrica, ou PG, qualquer sequência numérica na qual o quociente entre cada termo e o anterior é constante. E esse quociente vamos dar o nome de razão e representar pela letra Q. That's what she said! Michael, please. Please. Come on. Exemplos de progressão geométrica temos a sequência 2, 4, 8, 16 e assim por diante.
Outro exemplo, 1.800, 640, 512 e assim por diante. Sabemos que essas sequências se tratam de uma PG, pois a razão entre dois termos subsequentes é sempre a mesma. No caso da primeira sequência, a razão entre o 4 para 2 é igual a 2, assim como a razão do 8 para o 4 também seria igual a 2, ou também do 16 para o 8. E na segunda sequência, podemos tirar a razão fazendo 800 sobre 1.000, que vai dar igual a 0,8, que também poderia ser obtido fazendo 640 sobre 800, ou então 512 sobre 640. Essa razão também determina para nós uma característica dessa sequência. Se essa razão for um número maior que 1, a gente diz que a PG ela é crescente. E caso contrário, se a razão for um número menor que 1, porém maior que 0, dizemos que essa PG é decrescente. Temos mais duas características quanto a progressões geométricas. Por exemplo, a sequência 2, 2, 2, 2, 2, se você fizer a razão entre dois termos, vai ser sempre a mesma, então podemos dizer que ela é uma PG. E não só isso, trata-se de uma PG de razão 1. Neste caso, como os números não se alteram, dizemos que é uma PG constante. E caso a sua razão for um número negativo, dizemos que a PG é oscilante, como é o caso da sequência 1, menos 10, 100, menos 1.000. Note que os números vão progredindo à medida que a gente multiplica por menos 10. Vejamos o seguinte exemplo. Em uma progressão geométrica, o terceiro termo é 45 e o sexto é 1215. Temos duas perguntas. Qual é a razão dessa PG e qual é o valor do décimo termo? Para isso, podemos pensar na seguinte tabela, onde temos o primeiro termo até o sexto. Porém, nós só conhecemos o terceiro e o sexto. No entanto, note que para a gente chegar do terceiro termo até o sexto termo, nós devemos multiplicar pela razão 3 vezes. Uma vez para chegar até o quarto termo, outra para chegar até o quinto e, finalmente, outra para chegar até o sexto. Dessa maneira, podemos escrever que o A6 pode ser obtido pegando o A3 e multiplicando pela razão ao cubo. Substituindo os valores, teremos 1215 igual a 45 vezes Q ao cubo. Passando o 45 dividindo 1215, teremos o 27, e se Q ao cubo é igual a 27, teremos que o Q é igual a 3. Uma vez que a gente conhece a razão, a gente pode completar a tabela. A partir do A3, multiplicando por 3, teremos o A4, que é igual a 135. Multiplicando por 3 de novo, teremos o A5, que é igual a 405. E multiplicando por 3 de novo, podemos conferir que o A6 é igual a 1215. Agora note que para obter os valores anteriores ao A3, por exemplo, o A2 e o A1, nós devemos fazer a operação contrária, no caso, dividir pela razão. E assim teremos o A3 dividido por 3 vai dar o A2, que é igual a 15. E, finalmente, dividindo o A2 por 3 vai dar o A1, que é igual a 5. Para chegar até o décimo termo, poderíamos partir do sexto termo e multiplicar pela razão 4 vezes. Ou seja, o A10 seria igual ao A6 vezes a razão elevado à quarta potência. E agora que a gente conhece a razão, basta substituir os valores. Ou seja, o A10 é igual a 1215 vezes 3 elevado a 4, o que vai resultar em 98.415. Ou ainda você poderia pensar numa resolução um pouquinho diferente. Para chegar até o décimo termo, você poderia partir desde o primeiro termo. Dessa maneira, você teria que multiplicar pela razão 9 vezes. Ou seja, o A10 seria o A1 vezes o Q elevado a 9. E aí, substituindo os valores, teríamos o A10 igual a 5 vezes 3 elevado a 9, o que vai resultar nos mesmos 98.415. E essa é a ideia que formula o termo geral. A fórmula do termo geral de uma PG é dada por AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Perceba que nesta fórmula a gente pode calcular qualquer termo da nossa sequência, basta pegarmos o primeiro termo e multiplicarmos pela razão uma quantidade de uma unidade menor da posição do termo dessa sequência. Por exemplo, se quiséssemos calcular
o centésimo termo de uma sequência, poderíamos fazer o A1 vezes a razão elevado a 99, uma unidade menor da posição 100. Mas fique tranquilo, com certeza teremos vários exercícios na nossa apostila para que a gente possa se acostumar com essa fórmula. Fechou? Então partiu exercitar. Façam a leitura do capítulo referência da apostila e eu vou pedir que vocês resolvam os exercícios do 1 ao 7 da página 33 da nossa apostila. Anotem suas dúvidas para que a gente possa saná-las numa próxima live. No mais, um grande beijo, abraço e até a próxima. Tchau!